Fim de transfer ban no Corinthians. Corinthians regulariza sua situação com o transfer ban e agora está próximo de comprar o goleiro Hugo Souza. Corinthians pode investir em mais um midiático, fiel, com a saída do Yuri Alberto do ataque do Timão. Nomes como Firmino, Richarlison, será mesmo... Ora, fiel, a diretoria do Corinthians entende que é bom para o grupo a renovação com o Angel Romero, tá? E vai ter aumento salarial ainda por cima. Romero permanece no Corinthians para 2020. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar muito do Timão, mas peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer a cada dia mais. Já passamos dos 34 mil inscritos e quando chegar a 50 mil inscritos, vou sortear mais 2 camisetas do Timão para você. Então já deixou o seu like? Já se inscreveu? Chega de enrolação, vamos falar do Timão. Fiel, o Corinthians, tá? Já tem reunião marcada, aliás, já realizou uma reunião para a renovação de Angel Romero, que vai permanecer no Corinthians em 2025. Eu já tinha trago para vocês alguns vídeos atrás que o Corinthians decidiu renovar com o Romero e eu acho até legal a sua renovação. Mas para o banco de reservas, tá? Romero hoje não tem condições de ser titular do Corinthians, tanto é que já nem é com esse time que está ainda mais com a chegada de mais reforço, deve perder mais espaço, mas vai continuar no elenco, tá, fiel, para 2025. Corinthians, caso dispute uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil, a gente vai precisar de um elenco mais extenso aí para a gente conseguir disputar todas as competições, tá? E não é só isso, tá? A estratégia do Corinthians com o Romero é também por causa que ele é um cara muito bom de elenco, muito profissional, tá, fiel? É um cara que incentiva bastante no vestiário, a palavra dele. É um dos jogadores mais velhos do Corinthians hoje, tá, fiel? Depois do Fagner. Então, Angel Romero renovado com o Corinthians para 2025. A única coisa que eu não concordo com o Romero, que é o que vai ter, é um aumento de salário para o jogador, tá? O jogador que já ganha muito bem no Corinthians, com esse aumento salarial, ele pode chegar a ganhar aí no Corinthians mais de R$1 milhão. Aí eu acho que para o Romero é pouco, tá, fiel? Romero quer se manter no Corinthians? Mantém o mesmo salário. Olha, Romero, a gente quer permanecer com você, a gente acha interessante você permanecer no Timão para 2025, tá? Só que a gente vai manter o mesmo salário, a gente não tem condições de aumentar mais R$1 no seu salário, porque você já ganha muito bem. Você pode ser um jogador de prestígio aqui no Brasil. É poucos jogadores que ganham com o Romero ganham hoje, tá, fiel? Então, o jogador deveria se contentar com o que ele já ganha, mas não haver um aumento salarial, que é a discussão hoje para o Romero continuar no Corinthians, tá, fiel? E vai aumentar o seu salário, vocês podem ter certeza que o Romero receberá um aumento e vai continuar no Corinthians para 2025. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Agora eu vou trazer algumas informações que são boas para o Timão, tá, fiel? Corintianeiro, boas, vamos lá, tá? Estamos precisando de informação boa. O Corinthians já chegou em um acordo verbal com o Balbuena para sair do transfer ban, tá, fiel? Verbal não, já está até assinado. O Corinthians chegou em um modo de parcelamento com o jogador, que o jogador aceitou. Agora, o Corinthians vai pagar a primeira parcela nesta semana. Assim que o Corinthians pagar esta parcela, tá, fiel? Ele automaticamente sai do transfer ban, estando livre para contratar jogador, estando livre para vender jogador também, porque vai precisar estar fora desse transfer ban para vender o Yuri Alberto, vai precisar estar fora desse transfer ban para contratar jogadores. Ele pode comprar, mas não pode fazer contratos, tá, fiel? E é isso que o Corinthians vai fazer, tá? E a relação Hugo Souza, ela está muito mais próxima de resolver do que vocês possam imaginar. O Corinthians que já fez a notificação ao Flamengo que vai comprar o goleiro, tá, fiel? E já conseguiu o fiador bancário para apresentar as comprovações de garantia para o Flamengo. Era tudo que o Flamengo estava pedindo, tá? Porque o Flamengo... O Corinthians pode comprar à vista ou pode comprar parcelado. Está em contrato. O que está em contrato, cara, você tem que obedecer. Não existe essa. Ah, eu coloquei no contrato que vou dividir em 3 parcelas. Ah, não, mas eu não vou dividir mais agora. Cara, está em contrato, acabou. O único que tem poder de mudar regras para prejudicar o Corinthians aqui é a CBF, igual ela fez na Copa do Brasil para ajudar o Flamengo. E isso não existe. O Flamengo rindo ou chorando vai ter que dividir o Hugo Souza em 3 parcelas.
Foram eles que menosprezaram o jogador, foram eles que não deram valor. Se o jogador tá saindo de graça, que pra mim hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, foi por erro deles, não por erro do Corinthians. Abandonaram o moleque lá no Chaves de Portugal, time que já estava na segunda divisão, esqueceram ele lá. O Corinthians que trouxe ele lá de baixo, lá do fundo do poço, porque jogaram no futebol de Portugal já é o fundo do poço, e ainda mais segunda divisão, o Corinthians trouxe ele lá da segunda divisão para a primeira divisão do futebol brasileiro para jogar no maior do Brasil. E o cara fez por onde? Tá jogando muita bola, tá catando muito, e o valor dele é um valor pífio para o futebol e será comprado. Só que se eu fosse o Corinthians, cara, já que conseguiu a fiadora, compra esse trem à vista. Compra o Hugo Souza à vista, tá? Aliás, não compra o Hugo Souza à vista, não. Paga em 3 vezes, porque o Flamengo, para não ser sempre do jeito que o Flamengo quer, paga aí em 3 parcelas, com 10 dias de atraso cada parcela, pro Flamengo largar de ser bobo, pro Flamengo largar de ser trouxa. Porque o time que gosta de pegar no pé do Corinthians, tá? Erraram no contrato. Foi a mesma coisa que o Corinthians fez com o Carlos Miguel. O Corinthians errou e o Carlos Miguel saiu praticamente de graça do Corinthians. Errou, tem que pagar, tá, fiel? Errou, tem que ser punido. E é isso que o Corinthians deve fazer, na minha opinião, referente ao Hugo Souza. Fiel, não existe aqui sequer a mínima possibilidade do Hugo Souza não ser mais goleiro do Corinthians. O Hugo Souza será goleiro do Corinthians, quer queira o Flamengo, quer não. Porque o Corinthians já conseguiu garantia bancária. E caso o Flamengo não aceite essa garantia bancária, o Corinthians terá todo o tempo do mundo para entrar judicialmente e entrar, aí com certeza vai ganhar, porque tá tudo estipulado em contrato a favor do Corinthians, tá? Então, situação do transfer ban resolvida, situação com o goleiro Hugo Souza praticamente resolvida. O Corinthians já quer dar um fim também nisso nessa semana para poder aí refazer o contrato do goleiro Hugo Souza e colocar aí uma multa, né, fiel, que proteja o Corinthians também para mercados europeus, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Fiel, estou recebendo nos comentários algumas críticas referente ao Yuri Alberto, os caras criticando o Yuri Alberto, chamando o Yuri Alberto de traíra. Cara, pelo amor de Deus, o Yuri Alberto ele tá sendo muito honesto. Ele disse no apito final do Neto que a preferência dele é a Inglaterra, ele quer ir para a Inglaterra. Ele disse, eu quero ir para a Inglaterra. Ele disse, palavras do Yuri Alberto, não foi o corintianeiro. Eu quero ir para a Inglaterra. E as fontes, as pessoas com qual eu converso, diz corintianeiro, Yuri Alberto não será mais jogador de 2025. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, tá, fiel? Esse foi o tema. Yuri Alberto não é mais jogador para 2025, ponto final, fiel. Cara, vocês acham que eu não queria que o Yuri Alberto continuasse? Aí as pessoas criticam como se fosse uma preferência minha ele sair. O Yuri Alberto, para mim, eu já falei em vídeos anteriores, seria a melhor contratação do Corinthians, seria a continuidade do Yuri Alberto. Seria a melhor contratação do Timão. Infelizmente, o Corinthians não detém 100% dos seus direitos federativos. 50% pertence ao Zenit. E o Corinthians gastou uma bala no Yuri Alberto. Foi o zagueiro Robert Renan, o goleiro Ivan, o atacante Mantuan, mais uma bolada de dinheiro. Cara, eu esqueci o nome do volante lá, vocês podem me lembrar também, o Duqueiroz. Então foi muitos jogadores envolvendo no Yuri Alberto, tá, fiel? E o Corinthians tem que arrecadar uma boa parte disso para pelo menos não perder. Hoje os valores do Corinthians seriam 93 milhões. Só que eu acredito que o Corinthians mereça mais que este valor. O Yuri Alberto quer sair, fiel. A proposta do West Ham, que é um time da Inglaterra, que é um time da Premier League, que é o sonho do jogador ir para lá, já tem a proposta na mesa e é uma proposta muito boa. O jogador, toda negociação, a vontade do jogador, ela é predominante. E aqui eu não estou falando com opinião, eu estou falando baseado em informações. Para quem confia neste canal, bate o carimbo, meu irmão. Yuri Alberto não é mais jogador do Corinthians, tá? Ah, e detalhe importante que eu quero passar para vocês. Ele pode até iniciar o Paulistão, mas vai sair do Corinthians. Não tem como o Yuri Alberto permanecer no Corinthians para os principais campeonatos do ano, tá? E é aquilo também, tá, fiel? O jogador já foi comprado, fica o mesmo caso aí do Moscardo, tá? O jogador já vai com o pé meio solto na bola, o jogador já não vai se dedicar tanto, o jogador já não vai dividir como dividia antes, porque ele sabe que já não vai ficar mais ali. Ali para ele não interessa mais seu rendimento, se ele vai bem ou se ele vai mal, porque ele já não pertence mais ali. Se ele vai render bem ou se ele vai render mal, se pode ele ser ameaçado pegar um banco de reservas, ele não tá nem aí, porque ele já foi vendido, tá? Então a questão do Yuri Alberto é essa. E ele não é traíra, cara. Ele foi apenas sincero, falou, olha, fiel, eu sou um cara sincero,
ele não vai, ele já decidiu. Isso é bom para o Corinthians já começar a ver o que ele quer para o seu futuro, a ver quais atacantes ele deve buscar para substituir o Yuri Alberto. E detalhe importante, o Yuri Alberto ganha uma bala de mais de 2 milhões de reais no Corinthians, 2 milhões e 100, coisa assim, tá? É um baita salário que o Corinthians pode buscar outro atacante no mercado da bola. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Yuri Alberto não é mais jogador do Corinthians. Eu cravo para vocês essa informação que o Yuri Alberto vai sair do timão. Tomara, cara, que aconteça um revés, o Corinthians faça uma proposta melhor para ele do que ele já ganha, ele decida ficar. Eu seria o cara que iria mais comemorar essa situação. Mas informação é informação e opinião é opinião. Certo, fiel? E comentário é comentário. Comentem porque eu quero responder os seus comentários. Certo, fiel? Agora vamos falar aqui sobre o mercado da bola também em motivos de contratações. Corinthians que com a saída do Yuri Alberto, tá, fiel, já mira alguns atacantes para substituir. O Corinthians vai trazer um atacante de peso. O Corinthians não vai trazer qualquer atacante para substituir o Yuri Alberto. O Corinthians não vai colocar lá um Hector Hernandes, não vai deixar o Romero como titular, ou não vai trazer nenhum jogador meia boca, ou nenhum jogador que seja aposta, até porque o Corinthians não é laboratório de experiência. O Corinthians vai trazer no mercado da bola um grande atacante para substituir o Roberto, porque a gente não sinta tanto essa carência, tá, fiel? Só que aqui eu tenho que desmentir algumas versões que foram contadas para vocês, tá? Cheio de comentários, mais de 10 comentários cada um, falando que esse jogador poderia ser o Roberto Firmino, que a Esporte da Sorte está focada em elevar o nome dela com o Corinthians, tá? Ele escolheu o Corinthians para elevar o nome dela, também aproveitando também da grandeza do timão. Fiel, falaram até no nome do Richarlison que está no Tottenham. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não caiam nessa lábia, tá? Richarlison hoje no Tottenham deve ganhar os seus 6, 7 milhões de reais. O Firmino é a mesma coisa, cara. Ele ganha aí os seus 6, 7 milhões de reais. Você está numa empresa, você trabalha numa empresa que você ganha um baita salário, você ganha 7 milhões de reais, você vai aceitar sair da sua empresa para ganhar aqui no Brasil 3, estourando 3, você vai perder 4 milhões, isso no ano vai dar quantos que você vai perder no financeiro do seu salário, fiel? Então não existe essa possibilidade do Corinthians contratar o Richarlison, muito menos o Roberto Firmino, tá? Então eu já estou deixando claro para vocês, o que eu quero trazer de informação é que o Corinthians vai trazer um baita de um atacante para 2025. Ainda não sabemos quem é esse nome, quem que pode ser esse jogador, mas o Corinthians vai trazer sim um grande atacante para substituir o Roberto. A informação que eu recebi nesta tarde, corintianeiro, com a saída de Roberto, o Corinthians já começou os planejamentos para trazer um grande atacante para substituir o jogador. Até porque da sua folha salarial vai ficar livre aí 2 milhões de reais que é o que o jogador ganha. Só aí já é um baita salário, tá, fiel? 2 milhões de reais já é do Corinthians. Se ele conseguir aumentar mais 1 milhão para um jogador, é o que o Memphis Depay ganha. É um jogador midiático que você dá para trazer com 3 milhões de reais mensais, tá? Porque esse Corinthians já paga 2 milhões para um jogador. Você acha que para a Esporte da Sorte pagar 1 milhão a mais vai mexer no financeiro dela? Não vai fazer nem cosquinha. E para você trazer um atacante hoje ganhando 3 milhões de reais, cara, é um baita atacante. Com certeza não é qualquer jogador. Então vamos aguardar que qualquer informação que eu tiver, eu vou trazer para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueçam de comentar, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e vai Corinthians!